Boa noite a todos. Verificando a presença de quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Salete Orlandina Cardoso que faça a leitura da Bíblia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Obrigado, vereadora. Solicito ao primeiro secretário, vereadora Dinei Miller, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas e a todos que nos assistem, meu boa noite. Ata da 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 22 de abril de 2019, às 17 horas. Aberta a sessão e verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente Salmir da Silva cumprimentou a todos e solicitou ao vereador pastor Nassete Tomás de Souza que fizesse a leitura da Bíblia. Após a leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores Salete Orlandina Cardoso, Ednei Miller Coelho e Ricardo Mauri. Por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foi deliberado o projeto de lei número 15/2019 do Legislativo, que denomina Via Pública Rua Bertolino Justino de Farias, e da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Requerimento 39 do vereador Ednei Miller Coelho, que solicita informações por parte da Secretaria de Planejamento e Gestão Participativa referente à paralisação da obra da Rua João Luiz Pacheco, bairro Rio Caveira, discutido e aprovado por unanimidade em votação única. Requerimento número 40/2019 do vereador Elson João da Silva, que solicita a complementação da reforma da Escola Teófilo Teodoro Regis, na localidade de Sorocaba de Dentro, discutido e aprovado por unanimidade em votação única. No horário das explicações pessoais, usaram da palavra os vereadores João Domingos Zimmermann, Ednei Miller Coelho, Elson João da Silva, Dr. Adriano Luiz Vicente, Salete Orlandina Cardoso e Magali Eliane Pereira Prazeres. Nada mais havendo, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão e agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 22 de abril de 2019, às 18 horas e 30 minutos, e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ednei Miller, que faça a leitura do expediente. Calendário das sessões no mês de maio de 2019. As sessões acontecerão nos dias 6 e 7, segunda e terça-feira, 12... Aqui acho que está errado, né? É 12 e 14 ou 12 e 13? Então... 6 e 7, segunda e terça-feira, 13 e 14, segunda e terça, 20 e 21, segunda e terça, e 27 e 28, segunda e terça-feira. Indicação número 524, 2019, assunto: manutenção da calçada da rua João Rosa, próxima ao número 82, no bairro Praia João Rosa. Autor, vereador Dr. Adriano Luiz Vicente. Indicação 525, 2019, assunto: manutenção do trapiche na praia de São Miguel. Autor, vereador Dr. Adriano Luiz Vicente. E indicação 523, 2019, assunto: manutenção da iluminação nos postes da rua João Rosa, no bairro Praia João Rosa. Autor, vereador Dr. Adriano Luiz Vicente.
Senhor presidente, essas eram as deliberações. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, passaremos às manifestações parlamentares. Passa a palavra ao vice-presidente, vereador Fernando Duarte, para que faça a chamada dos inscritos. Senhor presidente, não temos inscritos para manifestações parlamentares. Não havendo inscrito para as manifestações parlamentares, intervalo regimental. Senhor presidente, coloca, por favor, peço para colocar em apreciação do plenário a continuidade dos trabalhos sem intervalo regimental. Coloque em deliberação do plenário a solicitação do vereador Dr. Adriano para que seja dado continuidade aos trabalhos sem intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos às matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Pois não? Questão de ordem, queria que colocasse em apreciação o projeto de lei 04/2019, denominação de via pública, que já tem os parecer das duas comissões, parecer da CEPLAN, e também tem o termo de doação de área de arruamento. Vereador Ângelo, tem que solicitar à secretaria o projeto. Está aí? Projeto de lei do Legislativo. Em segunda votação. Projeto número 15 de 2019. Autor, vereador Elson João da Silva. Assunto: denomina via pública Rua Bertolino Justino de Farias e dá outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 15 de 2019 do vereador Elson João da Silva. Poder Legislativo. Projeto de lei número 19 de 2019 em primeira votação. Autor, vereador João Domingos Zimmermann. Assunto: proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população. O projeto encontra-se em discussão. Vereador João Domingos. Senhor presidente, esse projeto de lei ele já vem sendo acatado e feito por várias câmaras estaduais, municipais do estado, né? E a gente vê que faz uma obra, a obra não está acabada, já quer botar nome de praça, em nome de, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, está lá, a vereadora Magali está solicitando, inclusive, esse tipo de serviço. Está lá o nome da Câmara. Ninguém está dizendo que aquilo lá é da Prefeitura, que já tem licitação. Não, aquilo lá é a Câmara de Vereadores. Para que não se torne esse feito, né? Pô, vamos inaugurar a obra, vamos ver se já tem a mobília. A inauguração da obra, fica a obra lá, 3, 4 anos lá, não tem mobília, não tem funcionário. Não. Vai inaugurar a obra depois dela estar imobiliada. Depois dela estar já com o pessoal para abrir as portas. Igual o Jean Loreno agora fez em Florianópolis, uma UPA ali no Estreito, custaram para abrir. Ele só abriu, a hora que ele abriu, já tinha gente para ser atendido. Aí vamos agora, é esse tipo de obra é que tem que ser feita. Se torna muitas vezes de uma obra politiqueira que o prefeito quer entregar, ou às vezes um vereador quer entregar, porque que o prefeito quer entregar a obra, ou o vereador quer entregar a obra, aí fica numa situação que a sociedade vê que é uma obra politiqueira. A obra não dá fim, ela tem um início, ela tem um meio, mas não tem fim. A sociedade fica esperando essa obra. Então, esse projeto de lei, ele vem com as outras câmaras municipais para a gente também botar um freio. Não, se ele tem condições de inaugurar antes do perímetro eleitoral, de abrir as portas, ele vai inaugurar. Até porque é proibido o prefeito entrar em obras desse tipo no perímetro eleitoral, ele mesmo está se esbarrando. Então, se ele faz tudo antes do perímetro eleitoral, ele está se beneficiando com a obra. E não jogando uma bucha, como se diz, para o próximo que vai se eleger. Aí fica o que está acontecendo hoje aí, ó. Passou por 3, 4 presidentes da Câmara de Vereadores e está lá.
o nome da Câmara de Vereadores. E continua lá, presidente, eu estive lá vendo, continua o nome. É isso que não pode acontecer. Quem é o nome que está lá? Câmara de Vereadores. E não só essas, e outras obras também, senhor presidente. Até uma ponte que se faz, não se tem condições de passagem, mas já está inaugurada. Obrigado e peço que os vereadores acatem esse projeto de lei, que muito vai agradecer os nossos munícipes, né? Não nós, mas os munícipes que vão ter essa obra por acabada. Vereador Pastor Nassete. Basicamente, elas não terminaram, não pode ser colocada ao público para o uso. Eu acredito que a Câmara de Vereador ali, ela não foi inaugurada. Eu não sei se dentro... Né, ali não houve inauguração daquela questão ali. Foi feita a construção, foi colocado o letreiro lá da Câmara de Vereador, mas não foi feita inauguração. Então, ali não foi. Então, fica bem clara essa questão. Com referência também a essa questão que o vereador Nino tem essa preocupação, isso acho que nós precisamos eliminar mesmo. Só quando tiver tudo pronto, que entregue para o público usar, que tem que ser inaugurado. Fora disso, não tem que ter inauguração. A vereadora Magali, ela, de uma forma muito inteligente, ela falou na tribuna aqui pedindo para que fosse declinado o nome Câmara de Vereador naquele prédio lá. E eu entrei com uma indicação aqui, até estive conversando com a vereadora, porque eu tenho um pensamento aqui, nós temos que trabalhar na nossa unidade. Não tem esse fulano, beltrano aqui, o bem-estar aqui é Biguaçu, entendeu? Então, eu entrei com a indicação para que seja, né, tirado aquela nominata lá, Câmara de Vereador, né, e que a Prefeitura faça aquela permuta que está para fazer. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 19 de 2019 do vereador João Domingos Zimmermann. Poder Legislativo. Projeto de lei número 4 de 2019. Autor, vereador Ângelo Ramos Vieira. Assunto, denomina via pública Rua Laércio André Pereira e dá outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Vereador Fernando. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu queria ler o parecer. Essa comissão teve no local verificando essa rua. É uma rua antiga, consolidada já, com moradores, mas a gente verificou que ela é consolidada só em 100 metros delas. E a lei está especificando aqui, que está pedindo que ela seja denominada em 700 metros. Então, a Comissão de Legislação, vou ler o parecer que foi dado aqui. A Comissão de Legislação e Justiça esteve no local e verificou que é uma rua antiga, mas consolidada em apenas 100 metros. Condicionando seu parecer que seja favorável com abundância de metragem de 700 para 100 metros, porque essa rua possui já 2 pontes e ela é consolidada só em 100 metros. Para lá é só pastagem nos 2 lados. Então, para que seja evitado algo que a gente vem cobrando muito, que seja para esse, não sei quem é o dono desse terreno que sobra lá para trás, não vende lote para não ser um condomínio irregular, porque o que está acontecendo mais no interior agora, a gente tem um terreno grande e vende infração de lote para que é formado ali um condomínio irregular. Então, a Comissão de Justiça deu parecer favorável, condicionando a essa metragem. Era isso, presidente. Vereador Ângelo. Então, essa rua, ela já tem 15 anos lá, essa rua. Tem umas 4 casas, né, ao longo da rua, e também tem uma empresa de hortifruti lá nessa rua.
né? Na realidade, o requerimento está pedindo 710 metros. 710 metros, né? Inclusive, ela tem duas pontes, tem uma ponte de madeira e tem uma ponte de tubo. Então, já é uma rua bem antiga. E também a gente pegou o termo de doação da área lá para fazer o arruamento. Inclusive, pegamos todas as matrículas dessa rua também, e também temos também o parecer da FAMAB, que eu também quero ler só para constar junto com o que o vereador Fernando falou. Conclusão, considerando as informações expostas acima, que esse parecer é favorável ao pedido de denominação de logradouro público, por se tratar de via pública existente há mais de 15 anos, senhor presidente. Só para contribuir. Obrigado. Vereador Fernando. Essa rua fica localizada no lado do mercado do Hamilton, ali na entrada de São Mateus e quem vai para Canudos ali. E a empresa que tem no final é Duas Estufas. É uma plantação que o cara, dono do terreno ao longo, 400 metros, deve ser o mesmo dono. E até quero já expressar, o meu voto é favorável, porque já é favorável, condicionado a esses 100 metros, vereador Ângelo. Se tiver mudar, se não, meu voto é contra, devido o município não ficar com o ônus de ter que fazer duas pontes e abrir rua, porque dali do começo a rua tem até uma caixa larga, mas depois é uma rua de 4 metros, para lá para dentro não passa nem 2 carros, um pelo outro, não tem local para fazer volta, então eu condiciono meu voto favorável se tiver a mudança ali dessa rua de 100 metros. De 700 para 100 metros. Vereador Elcio. Boa noite, senhor presidente. Eu dei o parecer favorável nesse projeto com muita consciência, né? Visto que nessa casa já se aprovou ruas com muito menos acesso e muito menos necessidade, e esta casa já aprovou. Eu não seria prudente comigo mesmo de aprovar uma rua de 100 metros, sabendo que, posteriormente, você aprovaria mais 100, mais 100, mais 100, até chegando no local. Bem porque o Executivo Municipal, já em 2010, 2012, substituiu a ponte de acesso a essa via, trocando por uma ponte de madeira existente de 13, 14 metros de extensão, colocando três tubos laterais, um outro de 1,5 metros, para dar o acesso ao escoamento da produção e às residências e à produção existente nessa rua, com rede de energia elétrica. Então, dei o parecer muito consciente na aprovação desse projeto, e tenho certeza que, se aprovada, vai beneficiar não só as residências que lá estão, mas o escoamento da produção, e para que o Executivo Municipal possa continuar dando a manutenção dessa rua. O projeto continua em discussão. Vereador Fernando. Desde que só complementando sobre o projeto, desde que eu entrei nessa casa faz 6 anos, logo depois que eu me elegi, um ano e meio dentro dessa casa, eu devo ter cometido erros em aprovação de ruas nesse começo, mas depois que eu virei secretário de obra, eu vi a dificuldade que, por muitas denominações erradas que tem feito nessa casa, os problemas que trazem para o nosso executivo. Por isso, jamais eu vou cometer um erro de novo, e eu convido os vereadores que não conhecem a rua de ir lá ver o quanto que rua antiga e o quanto que prejuízo o executivo vai ter se a gente denominar essa rua até o final, gente. Era isso, presidente. Vereador João Domingos Zimmermann. Eu gostaria de, até para tentar resolver, eu gostaria de tentar ajudar, e solicitando ao senhor presidente e a comissão, tanto a comissão de obra como a comissão de justiça e redação, que deu parecer favorável
em parte, que é acatado, é o que está no parecer, que solicitasse, talvez, o secretário da Agricultura, uma opinião do secretário, uma opinião da FAMAB. Será que não vem ajudar? Tendo em vista que lá tem 2 estufas, que esse produtor, esse parecer da FAMAB, ou também, ou dessa situação, se viesse para ajudar, não para atrapalhar, mas mais 2 parecer, que seria mais 2 instituições, que é uma via no perímetro rural, gente. É uma via que a gente não quer lá sacrificar o agricultor lá que tem a sua estufa. A gente sabe que o Fernando falou certo, eu também fui secretário de obra por mais de 3 anos, eu passei por essas dificuldades, e lá no começo, isso quer dizer, há 16 anos atrás, e vai passar toda a vida. Nós não queremos aqui prejudicar o agricultor e nem os proprietários das casas. Eu sugiro que faça pedido de vista para que a FAMAB, se é de acordo com a Comissão de Obra e a Comissão de Justiça, para fortalecer o parecer de vocês. Eu acho que tudo que vem a somar do meio ambiente, que é a FAMAB e a Secretaria de Agricultura, são mais 2 opiniões de secretarias dentro do nosso município. Se mais 2 opiniões vierem atender, né, Fernando, a gente não fica só com a responsabilidade de prejudicar o agricultor. Nós não queremos prejudicar, nós queremos ajudar, mas de que maneira que não fique o prejuízo para o município. Então, a FAMAB ela é muito. Então, está o pedido de vista. Coloco em votação do plenário a solicitação do vereador João Domingos Zimmermann de vistas do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas do vereador João Domingos Zimmermann, com os votos contrários da vereadora Magali e do vereador Ângelo. Senhor presidente, já que foi acatado o pedido de vista, encaminhar às secretarias que eu citei, né? Que é para retornar com esses pareceres das 2 secretarias. Obrigado. Requerimento número 41 de 2019. Assunto: realização de homenagem à Escolinha de Futebol Astrobol. Requerente: vereadora Salete Orlandina Cardoso. Requerido: mesa diretora. O requerimento encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 41 de 2019 da vereadora Salete Orlandina Cardoso. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Vereador Dr. Adriano. Bom, boa noite. Eu queria realizar um convite à Frente Parlamentar de Saúde na Escola. Vai realizar nessa quarta-feira, no Colégio Olga Bugnoli, no Bom Viver, uma aula sobre a importância da vacinação. E essa mesma aula vai ser realizada na quinta-feira, às 20 horas, no auditório da Univale. Todos estão convidados, os pais, alunos, todos os nobres vereadores que quiserem estar participando da aula, está feito o convite. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, também vai ser realizada a reunião da Frente Parlamentar de Saúde na Escola, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, às 3 horas da tarde. O convite está estendido também para todos os nobres vereadores. Obrigado, boa noite. Vereador Ricardo Mauri. Obrigado, senhor presidente. Conforme acordei aqui com os demais vereadores, abri mão das falações para falar agora nas explicações. Bem, senhor presidente, o assunto seria sobre a aprovação da proibição dos canudos plásticos descartáveis a nível de Estado, em Santa Catarina. É notório que, né, na atual situação da humanidade, uma das coisas que a gente mais busca, todos buscam juntos, vamos dizer, a paz mundial, o combate à fome, né, e o bom uso dos recursos naturais. E, às vezes, na intenção de atender essa demanda do bom uso dos recursos naturais, vem algumas leis que têm efeito contrário, né? Então, não vou aqui dizer que o deputado João Amin tem a intenção de prejudicar o meio ambiente ou o comércio, mas eu vou dar aqui um ponto de vista contrário à proibição dos canudos. Primeiro, o impacto econômico. Os canudos biodegradáveis que serão os adotados,
que são em partes feitos com um plástico diferente, né? Ou então de papel, eles são, o biodegradável de plástico ele é em torno de 30% a 40% mais caro, e o de papel chega a ser 1000% mais caro. Então a gente já vê um primeiro impacto que é econômico. E esse custo, claro, não vai ficar na mão do comerciante, ele vai ser repassado para o consumidor. Então fica óbvio que com o elevado custo dos canudos, nós vamos estar potencializando a utilização de copos descartáveis e de embalagens de bebidas menores. E esses recursos têm muito maior massa plástica do que um simples canudo. E a gente vai estar potencializando. O Rio de Janeiro vive isso hoje. A cidade do Rio de Janeiro proibiu o uso de canudos e explodiu a utilização de copos descartáveis. A aplicação da lei é um ponto também muito importante. Já temos dificuldades extremas aqui, todos são sabedores da fiscalização. É quase impossível e vai ser muito difícil para o poder público conseguir fiscalizar. Então, eu vou ser bem rápido, que eu estou nas explicações pessoais. E para concluir, então, senhor presidente, eu vou ler aqui um texto que eu preparei rápido. Diante de tantas dificuldades que os empreendedores do nosso país já passam, se criarmos mais barreiras que irão encarecer produtos e alimentar regulamentações que não têm estudos comprovados que surtem efeito positivo, o Brasil, em 2018, já caiu para 153º no ranking mundial de liberdade econômica, que é a liberdade para fazer negócios. Então, nós estamos na posição 153. E estamos com alarmante 51,4 pontos, que é a pontuação feita para esse ranking, enquanto países com pontuação abaixo de 50 já são considerados autoritários, países opressores. Portanto, senhores, eu acho e sugiro que o que tem que ser mudado é o enfoque de punição para orientação, para capacitação, para educação. Temos uma ferramenta incrível à disposição, né, que são as escolas legislativas, tanto na Assembleia quanto aqui em Biguaçu, por exemplo. Temos as associações empresariais que podem muito bem passar palestras para os comerciantes de que dificultem o acesso ao canudinho. Não deixe o canudinho na mesa, não ofereça o canudinho no ato da compra, deixe que o consumidor escolha. Eu tenho certeza que muito já vai ser reduzido se a gente fizer essas ações. E o segundo, que na verdade deve ser o primeiro, é a orientação nas escolas, né? A gente lembra, todos aqui se lembram de quando foi feita a lei do cinto de segurança, foi cultural. No começo ninguém utilizava, mas foi ensinado, as crianças aprenderam, as crianças chamavam a atenção dos pais, e hoje todos aqui, a primeira coisa basicamente que fazem quando entram dentro de um carro é colocar o cinto de segurança. Então, se a gente apoiar e trabalhar em cima da conscientização, da educação e da capacitação, não vamos precisar de leis redigindo e, infelizmente, proibindo mais e regulamentando mais a vida do cidadão. Então, infelizmente, hoje aqui eu venho falar sobre a derrota da liberdade, mas espero que os nossos governantes, após essa proibição, na verdade, espero até que o governador não sancione essa lei. E era isso. Obrigado a todos e uma boa noite. Vereadora Salete. Senhor presidente, senhores vereadores, toda opinião deve ser respeitada, né? Acatada é outro ponto de vista, é o ponto de vista de cada um. Eu tenho um projeto tramitando na casa com relação a esse tema. Sou defensora, sim. E, infelizmente, vivemos num país que é rico em leis e é praticamente vazio em obediência, vamos dizer assim. Se nós deixarmos somente para conscientização, o que, embora eu aprovo, apoio e tento fazer em todos os meus trabalhos, conscientizar é um ponto de vista. Agora, exercer a função e no que eu acredito ser importante apresentar na casa, continuo defendendo. Então, queria dizer ao vereador que se manifestou que, se nós dependêssemos apenas das leis e da consciência humana, nós realmente não ocuparíamos tão mal colocação no cenário mundial. Mas se nós ainda continuemos em declínio, é porque, infelizmente, nós temos gestores públicos e alguns membros da nossa sociedade que pensam desumanamente, gananciosamente. Então, o empresário, se ele souber também educar, ele também pode se utilizar de outros métodos, salvo os métodos plásticos. Porque ainda existe água nesse planeta para lavar copos.
Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu gostaria de lembrar os senhores que na próxima quarta-feira, dia 24, às 15 horas, nós temos uma audiência com o Grupo Lumes, Secretaria de Planejamento e FAMAB, referente às licenças e liberações do empreendimento Altos do Jardim. Próxima quarta-feira, dia 24, às 15 horas na tarde. Não havendo mais inscrito para as explicações pessoais, matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 19 de 2019 do Legislativo em segunda votação. Agradeço a presença de todos, convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 6/5/2019, às 17 horas e declaro